we go, and it's Nico Rosberg, and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. A temporada de 2020 da Fórmula 1 foi uma das mais caóticas da história da categoria. Logo na primeira corrida do ano, o GP da Austrália, a gente teve muita polêmica. Todo o circo da F1 já estava armado. Mas caso você não se lembre, ao mesmo tempo estava rolando um probleminha. Um pequeno detalhe. O início da pandemia. E ficou todo o caos da desinformação de vai rolar corrida, não vai rolar corrida, o Vettel pegando avião e voltando para casa, McLaren ameaçando boicotar o evento, a F1 falando que ia rolar mesmo com o boicote das equipes e no fim das contas ocorreu o óbvio. Cancelaram a corrida. Mas tudo certo, né? Em 2 semaninhas de quarentena tudo volta ao normal. A F1 teve que se virar nos 30 para encaixar um calendário completamente apertado, cheio de etapas repetidas no mundo que estava aprendendo a conviver com uma nova doença. E depois de muita enrolação, problemas logísticos e uma temporada que quase nem recebeu o título de mundial, finalmente chegamos à primeira etapa da temporada de 2020, o GP da Áustria. E logo de cara a gente viu uma Mercedes extremamente dominante. E apesar da ótima vitória do Valtteri Bottas, o resto da temporada foi completamente dominado pelo Lewis Hamilton, que venceu 11 das 16 etapas que disputou, para se tornar o segundo piloto da história a ser heptacampeão mundial. E bem, se você se lembra da temporada de 2020, já percebeu um pequeno detalhe da minha fala. 11 das 16 que participou. Isso porque a temporada toda teve 17 corridas. Pouco antes da penúltima etapa, o GP do Sakir, Lewis foi diagnosticado com Covid e não pôde correr, sendo substituído pelo jovem da academia que estava sofrendo há 3 anos de Williams, George Russell. A corrida, para quem se lembra, foi extremamente caótica, num dos circuitos mais malucos que a F1 já viu, e terminou com a épica vitória do Sérgio Pérez, que garantiu a vaga na Red Bull para 2021. Mas também uma outra coisa muito estranha aconteceu naquela corrida. O Russell parecia ter tudo para vencer, praticamente liderou tudo da primeira volta até a 62, quando pareceu que tudo deu errado para o inglês. O estreante Jack Aitken, o próprio substituto do Russell na Williams, e também o último piloto romântico vivo, bateu o carro na parede, gerando detritos na pista e causando um safety car. E é aqui que a nossa teoria da conspiração começa. Aproveitando o momento, a Mercedes chamou o George para os boxes e fez algo que não costumava fazer. Erraram a troca de pneus, colocando jogos diferentes nos dianteiros e nos traseiros, o que obrigou ele a fazer uma nova parada na volta seguinte para corrigir o erro, colocando ele na 5ª colocação. Mas tudo bem, ele novamente escalou o pelotão e já estava em 2º lugar, perseguindo o líder Sérgio Pérez, no que parecia ser uma ultrapassagem inevitável. Então, na volta 78, um novo rádio da Mercedes surge na tela, dizendo que ele teria um pequeno furo no pneu, e por isso precisava fazer uma nova troca de emergência. Russell então para novamente e cai para 14º. Ele ainda escalaria para terminar a corrida em 9º lugar, mas longe do resultado que merecia por tudo que ele pilotou naquela corrida. Eu não sei bem como resumir a mistura de emoções que eu tô sentindo no momento. Já tive corridas antes em que tive uma vitória tirada de mim, mas parecia que isso aconteceu 2 vezes hoje. Eu ainda não consigo acreditar. E isso começou a levantar várias dúvidas, vários questionamentos. A Mercedes, uma equipe que sempre foi milimetricamente perfeita em suas paradas, cometeu um erro grotesco desses, justo na vez do Russell, e depois, como se não bastasse, ele ainda foi chamado por conta de um furo que aparentemente nunca existiu. Foi aí que surgiu a teoria de que, na verdade, nada disso foi acidental. Tudo foi armado e objetivado pela própria Mercedes para tirar a vitória do inglês. Mas por que a Mercedes faria isso com o seu próprio piloto? Os 3 principais argumentos são esses. O primeiro é de que a Mercedes teria feito isso para proteger a sua própria imagem. E é um fato que eles dominaram a categoria de 2014 até 2020, com exceção da temporada de 2018, onde a Ferrari teve o melhor carro durante boa parte das corridas. Mas eles perderam o campeonato porque, bem,
é a Ferrari. Só que uma coisa que a Fórmula 1 costuma tradicionalmente fazer quando tem uma equipe dominante é mudar as regras da categoria para que isso acabe. Porque se não tem disputa, os fãs perdem o interesse. E se ninguém liga a TV para ver a corrida, a Fórmula 1 perde dinheiro. Mas se isso é verdade, então por que eles não tentaram acabar com a dominância da Mercedes antes? Bem, de 2014 a 2016, mesmo com um carro extremamente superior, a gente tinha novela Hamilton e Rosberg que vendia muito. E em 2018 a Ferrari reergueu e teve uma disputa muito interessante com a Mercedes. Mas pela maior parte de 2019 e 2020, a F1 foi completamente dominada pela equipe alemã. E a imagem de um piloto que nunca tinha pilotado o carro chegando e vencendo passaria uma impressão de que qualquer um naquele assento venceria uma corrida, o que também diminuiria o valor da imagem da Fórmula 1, dizendo que é o carro quem vence e não o piloto. Então, pensando em se proteger de possíveis regulamentações da FIA, a Mercedes teria boicotado o Russell. Outro ponto importantíssimo dessa teoria é de que, com isso, as pessoas passariam a questionar os títulos do Hamilton e do Rosberg, tendo um chão para argumentar de que qualquer pessoa numa Mercedes seria campeã mundial. E isso queimaria o filme, principalmente do Lewis Hamilton, que conquistou 6 dos seus 7 títulos pela equipe alemã. E tudo isso se encaixa quando a gente começa a olhar o contexto da corrida. Porque depois de fazer o segundo pit e voltar na 5ª colocação, o Russell escala com muita facilidade o pelotão para voltar para o 2º lugar. E isso faria com que todo o plano fosse por água abaixo, porque eles já teriam colocado ele atrás para tirar a vitória dele, mas mesmo assim ele conseguiria vencer a corrida ainda. Então eles inventaram esse furo para dessa vez acabar com a corrida dele de vez. E por fim, o outro motivo seria a forte relação do Bottas com o Toto, já que antes do piloto entrar no Mercedes, ele era agenciado pelo seu agora chefe de equipe. E para quem viu a corrida, o Bottas, um veterano com 8 anos de Fórmula 1 e 4 de Mercedes, tomando um baile do cara que estava na primeira corrida pela equipe, não era uma imagem nada boa para ele, o que criaria uma enorme pressão para cima da cúpula da equipe para demitir o finlandês e finalmente subir o Russell já em 2021. Então o Toto teria tomado essa decisão para ajudar o Bottas a manter o emprego, devido à relação prévia com o piloto. Mas independente de tudo, a vitória épica do Pérez e o improvável pódio com Ocon e Stroll tomaram as manchetes e apagaram os erros da Mercedes. Na corrida seguinte, Lewis e Bottas também ficaram atrás do Max durante todo o GP de Abu Dhabi, finalizando a temporada e jogando a imagem da Mercedes dominante e fácil de pilotar para baixo dos panos. Depois da corrida, Andrew Chauvelin, engenheiro da Mercedes, disse que o rádio da equipe estava com alguns problemas de interferência naquela noite. E quando chamaram os mecânicos para a troca dupla, a mensagem não foi entregue adequadamente, e alguns deles levaram apenas o jogo de pneus do Bottas. O pneu errado colocado no carro do Russell era na verdade o dianteiro do Valtteri. Tanto que depois que o George é liberado, o finlandês fica preso no pit por quase 30 segundos, antes de ser devolvido para a pista com o mesmo jogo de pneus desgastados que ele estava usando antes. E isso não parece a melhor maneira de ajudar ele. Em relação ao furo, o Toto disse também que depois que o George voltou para a pista, ele passou a forçar o carro mais do que o comum, provavelmente porque estava puto, e dá pra entender. E quando ultrapassava, estava forçando demais os pneus dianteiros, causando um furo que obrigou ele a parar de novo. Quanto às acusações em relação a Mercedes estar tentando proteger a própria dominância, isso até faz um pingo de sentido. A F1 realmente faz mudanças visando a competitividade do esporte, porque querendo ou não é um produto e precisa ser agradável para o consumidor. Em 2014 mesmo, a Mercedes não usava a potência máxima do seu motor para não ficar absurdamente na frente do pelotão. Quer dizer, mais absurdamente do que já ficava. Só que a F1 sempre foi assim, a combinação de piloto mais máquina. Nunca foi de outra maneira e nunca será. Williams, McLaren, Ferrari, Red Bull, todas elas já tiveram sua dominância na categoria. Por isso eu não gosto muito do argumento de você é só campeão por causa do carro. Senão você vai ter que desqualificar o título de mais de 90% dos pilotos campeões. O George também não é qualquer um. É um que chegou na Fórmula 2 com o status de futuro campeão mundial. Ele não foi dominante só porque estava numa Mercedes. Ele chegou lá e bateu num piloto que estava há anos na equipe. A gente até pode traçar o paralelo, mesmo que um pouco distorcido, do que o próprio Max fez em 2016, segurando o Raikkonen para vencer a sua primeira corrida numa Red Bull na Espanha. Mas essa é a teoria da conspiração de que o Russell nunca teve um furo no pneu. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. E se você quiser apoiar esse quadro novo que a gente está começando aqui no canal, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente postar. Um abraço e até o próximo vídeo.